Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo pra gente tá falando aí do Palmeiras, trazendo o Fábio Luciano, o Pascoal, debatendo aí o clássico desta segunda-feira entre Palmeiras e São Paulo. A partida vai acontecer no Allianz Parque, vale vaga na grande final do Campeonato Paulista 2025. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o debate, fica até o final do vídeo e eu estarei falando mais sobre o Palmeiras. Bom, Luciano. No lugar? Do Oscar, por exemplo. Eu acho que é uma hipótese também. Do Oscar, por exemplo. Se o Oscar tem esse temor, e é um temor manifestado. O Lucas tem um temor. Sabe qual é o temor do Zubeldia? Isso até levando em consideração o que aconteceu na fase de classificação, como foi o jogo. Não que o Palmeiras teve volume de jogo, mas finalizou pouco, né? Ficou muito mais com a bola do que o São Paulo. O São Paulo praticamente não jogou. A comissão técnica do São Paulo, na cabeça da comissão técnica do São Paulo, neste jogo, se o São Paulo atuar do mesmo jeito que atuou na fase de classificação, o São Paulo perde. O São Paulo vai precisar jogar um pouco. E aí, você pode preterir dos três zagueiros, o que eu acho pouco provável, não acho impossível, mas acho pouco provável, porque bem ou mal você fica mais guarnecido. Ou, diferentemente do jogo da fase de classificação, você pode iniciar com os seus dois jogadores mais diferentes, Oscar e Lucas. Os dois ficaram no banco. Na fase de classificação, os dois entraram no segundo tempo. Mas você sabe que o Palmeiras vai chegar muito pelos lados se fizer isso, né? Sim, mas você vai ficar no entorno da área do São Paulo o tempo inteiro cruzando bola. Mas qual seria a solução? Bom, há um entendimento no São Paulo que o São Paulo, dessa vez, vai precisar jogar um pouco. Sabe que eu não Não gosto. só se defender. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians e eu vou usar um raciocínio parecido, né? Porque o Corinthians jogou também no último jogo com 5 jogadores atrás, 2 volantes, que não tinham tanta pegada, assim. Não tinha nenhuma pegada. Um meia. Alex Santana e Bidon. Um meia e 2 atacantes. Né? O São Paulo tem algumas vantagens para jogar assim. Os atacantes do São Paulo marcam mais que os do Corinthians. Né? Participam muito mais da marcação, o Caleri e o Lucas, do que principalmente o Memphis, que não está muito afim de marcar. O Garro não está na condição física tão boa. O jogador que faz esse papel do 1 do São Paulo marca mais. É o suficiente? Não. Aí você precisa entender o que você quer do time. Porque e aí só, obviamente, não é uma expressão absoluta da verdade. Primeiro, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores para formação e até alteração da equipe do que tem o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem os volantes um pouco vulneráveis, ou melhor, irregulares, fazem grandes jogos e jogos ruins. Do meio para frente, o Palmeiras é muito forte. Se tiver a estreia do Vitor Roque, então a tendência é ser mais forte ainda, a não ser que a estreia seja uma decepção. Então o Palmeiras tem muitas alternativas ofensivas. Se você quer jogar contra o Palmeiras, você vai se expor. É essa a ideia? Perfeito. Se é essa a ideia... Não, mas não é jogar. Jogar um pouco. Então isso para mim é... Não, jogar um pouco não é o bastante. Não, mas vai ter que jogar. Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras no Allianz, tem que jogar. Tem que jogar. Jogar um pouco não é suficiente. Não, mas controlar um pouco o jogo. Você São Paulo não fez isso você na pode fase controlar o jogo de duas maneiras. A partir de ter muita bola ou a partir de fechar os espaços de qualquer jeito. Se você quer jogar, você tem que entrar com a linha de 4 atrás. E colocar os jogadores mais técnicos e ver se o tal do quarteto ou sem um deles, um trio, que não funcionou até agora, não funciona. Então, E sem o Luiz Gustavo, que dificilmente vai jogar nessa não joga o Luiz Gustavo? Muito dificilmente. Tá voltando não de lesão. Não está descartado, mas dificilmente. Mas como é que o jogador volta de lesão e vai para uma partida decisiva? Fazer uma observação com relação ao gramado aí, acho que é legal a gente falar, não na discussão do gramado sintético em si, mas dos jogadores que jogam. Característica. Né? Característica. O que acontece? O temor pelo gramado, ele diminui a capacidade do atleta. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. Porque se você for, por exemplo, numerar, né? Quantos jogadores machucaram no gramado sintético... É mais ou menos que nem altitude. Quando você fala muito, você sente mais lá. Exatamente. Quando você tem o temor de se machucar, e os caras não estão acostumados a jogar no gramado sintético, isso diminui a capacidade. Por quê?
Porque o movimento, ele fica limitado até com um receio. Sim. Então, assim, hora que eu vou fazer uma movimentação mais rápida, eu mudo um pouco o meu movimento para que eu não corra risco de sofrer uma lesão. Então, assim, porque o jogo ele muda em vários aspectos. O jogo ele muda na altitude, o jogo ele muda quando está muito calor, o jogo muda quando está frio, o jogo muda quando o gramado está mais alto, o jogo muda quando o gramado é bom, o jogo muda quando o gramado é ruim. Agora, o sintético, ele causa um temor no atleta. Então, assim, quando o Soares ele não jogava no sintético, a preocupação dela era o quê? Ele tinha um temor de se machucar. E se ele entrasse, ele não ia produzir o que se espera, porque o cara tinha medo. Quando você tem medo de alguma coisa, é complicado. O Flamengo passou por isso com o De La Cruz agora. O Felipe Luiz falou, não, no sintético ele ia jogar. Mas quando o jogo foi para o sintético lá do Newton Santos, o De La Cruz não, ele foi uma opção fora do banco. Então, por quê? Porque o De La Cruz tinha um temor de se machucar e automaticamente essa capacidade de produção diminui. Então, eu acho que isso muito passa na escalação do São Paulo. Sabe? Porque assim, o Lucas ele tem capacidade de jogar em qualquer tipo de gramado. O Oscar tem capacidade. Mas assim, esse temor dos caras machucarem pode diminuir a capacidade e o São Paulo perdeu o poder de enfrentamento. Tanto que eles entraram, essa é a discussão. Entraram 17 minutos. E por que o Palmeiras não tem isso? Porque o Palmeiras está O Lucas até jogou alguma coisa. Não, o Lucas ainda pegou na bola. O Oscar não pegou na bola. O Lucas quase fez o gol. Lihal, uma outra opção que tem, só que aí o técnico precisa se expor. E é o pior momento do meu dia para se expor, porque existe a hipótese de ele ser mandado embora se o São Paulo for eliminado. Acho que só se for eliminado de forma vexatória. Ou se ele mudar muito a escalação, como eu vou falar. Porque se você quer fechar os espaços pelos lados, onde o Palmeiras tem muita força, principalmente do Estevão, e quer jogar com uma linha de 5 para reforçar a bola aérea, que o São Paulo tem problemas com a bola aérea, até no jogo em que o São Paulo jogou ali, o Flávio Lopes perdeu o gol de cabeça. Sim, perdeu 2 gols. As melhores chances, você faz a linha de 5, você monta uma linha de 4 no meio campo e joga o centroavante adiantado. Nessa linha de 4, você joga com 2 volantes, você tem que dobrar o lateral do lado esquerdo, jogar com Wendel e Enzo, jogar com o Lucas do lado direito para formar o quarteto do meio de campo, o Caleri, sem Oscar e sem Luciano. É bom lembrar Mas que o técnico precisa ter peito para fazer isso. É bom lembrar que Cédric é o jogo e sem Enzo bola. Não são propriamente laterais que apoiam. Cédric muito dificilmente vai jogar na segunda-feira. O Igor Vinícius tem, isso aí o Birner vai lembrar. Aí já tem mais. Bom aproveitamento no campo sintético. Costuma jogar bem no campo Mas se sintético. você inverter a bola nas costas dele, o cara de cabeça ganha, a bola para dentro, faz o gol. Eu acho que se o São Paulo atuar... Então a sua se o São Paulo, retranca, se o São Paulo isso, mantiver os três... Se o São Paulo mantiver os 3 zagueiros, Igor Vinícius deve ser o lateral direito. Eu tenho... É que você tem uma proteção nessa bola que o Birner falou, né? Com o terceiro zagueiro, né? Melhora bastante. Exato. Eu acho que você precisa decidir se você quer jogar ou se você quer se defender mesmo, segurar o jogo até um certo tempo, tornar a partida tensa. Quer ver a curiosidade? A gente tem um gráfico muito legal. O São Paulo o São Paulo é um dos que chiam, né? De jogar no Allianz Parque. Isso está ficando cada vez mais frequente. O aproveitamento do São Paulo em clássicos contra o Palmeiras com campo sintético é melhor do que quando era grama natural lá no Allianz. Olha lá, no geral, com a grama natural, foram 9 jogos com um empate e 8 derrotas no gramado natural. Allianz com grama sintética 12 jogos, 4-4-4. 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em mata-mata, como será na segunda-feira, um jogo com um empate com grama natural. Na grama sintética, 4 jogos, um empate e uma vitória, e 3 derrotas. Uma classificação com título, com grama natural. No Allianz, com grama sintética, 2 classificações e 2 eliminações. As classificações foram as 2 Copas do Brasil, né? E as derrotas foram a goleada do estadual e a Libertadores. A Libertadores e a final do Campeonato Estadual de 22, né? Isso, a goleada. Os 4-0. Então, mas aí eu achei... O gramado que o Palmeiras disponibiliza para jogar é o gramado sintético. Né? Que está dentro do regulamento. Muito bem. Eu entendo que o São Paulo reclame de jogar no gramado sintético porque as suas 2 principais estrelas têm receio de jogar desse tipo de gramado. Internamente falam isso bastante. Claro. E isso pode também trazer para eles não só o incômodo de jogar no gramado sintético, mas a limitação que disse o capitão. Porque o cara, quando ele não está confortável para jogar... Mas daí vai fazer o quê, né? É isso. Porque os caras não jogaram na primeira fase, né? Tudo bem, passa. O jogo mata. Os seus 2 principais jogadores ficam no banco de reservas? Não, eu não faria isso.
Eu não faria isso. Aquele que, talvez o que se senta mais, o que tenha mais dificuldade para jogar, você tira. Oscar. E o que tem um pouquinho mais de condições de jogar, você coloca. Porque, Coloca de repente, primeiro esse que está receio. jogando, você pode tirar e colocar o outro. Isso. Entendeu? Nesse ano, Você pode- nesse início de por ano, o isso Lucas é que eu desequilibra não, mais que o Oscar. por isso é Até que eu agora. não tiraria o Luciano. Porque eu acho que o São Paulo tem que jogar, gente. O São Paulo é um dos agora não. poucos Seria clubes importante do ter pelo Brasil. menos um dos dois em campo, né? Pra fazer, O São Paulo é um tinha dos que ter poucos controle clubes de do Brasil que O- dá o problema Leal, pro a Palmeiras. A questão do receio, o Lucas, de repente, tem até mais do que o Oscar, porque ele já se machucou com gravidade, um problema muscular, Sim. na primeira vez que ele jogou pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, mas... Foi no jogo que o Palmeiras só fez 5 O São Paulo tem, quando o São Paulo tem uma lista de lesões, eu não sei se o Plihal consegue lembrar de todos. 7, né? Jogando no sintético no Allianz. Sim, mas eu acho que a relação, Acho que é a relação sintético, lesão... Gramado Esse jogo da natural fase de e lesão, classificação foi o primeiro jogo não em que são o São Paulo... compatíveis. Não, Ouvi isso. era uma informação que depois foi desmentida. O São Paulo terminou o jogo, aparentemente, no 0-0 da fase de classificação, sem nenhuma lesão, depois de 6 vezes jogando no Allianz Parque. Depois do jogo, o Juan, zagueiro, e o Alisson perderam jogos do Campeonato Paulista por conta de lesões sofridas naquele clássico. Sim, mas lesão muscular... o jogo vai ser pegado. Lesão muscular? Né? Por conta do impacto. Lesão né? muscular, O paciente acaba lesão sentindo muscular alguma você coisa pode no ter lesão tornozelo, no gramado sintético, joelho, no gramado muscular. natural. Não, só aumenta ou diminui a chance, é só Hã? isso. Só aumenta ou diminui a chance. Não, Lesão no você pode gramado, ter em qualquer agora, Isso, lesão você pode ter em qualquer lugar. Problema articular, você pode discutir a respeito. Mas problema de lesão muscular, você pode ter em qualquer coisa. Claro que Você pode estar em casa andando, tem uma lesão muscular. Ou pode torcer o tornozelo. Isso é natural, as pessoas... Eu sempre prefiro o gramado natural. Mas o gramado sintético, esses gramados que estão sendo colocados no Brasil... O primeiro gramado foi do Atlético Paranaense, depois veio do Palmeiras. Com depois... todos os jogadores que eu converso aqui, quando os caras vêm gravar a Bola da Vez de resenha fora do ar, todos reclamam. Todos. Não pode. Todos falam que é muito ruim. Todos têm o direito de reclamar. São eles que jogam, vale lembrar. Mas, Vale lembrar que são eles que jogam. sim, mas é aprovado pela FIFA. Perfeito. Sim, E esse gramado é importado da Europa. Mas Esse gramado mas o jogador, todos que é o vêm cara importado que... da Holanda. Depois tem importado de marca. Da Os Alemanha, dois não da gostam, Holanda. só isso. Esse gramado é um gramado importado, vem ela é feito composto com tecido. Minha opinião a respeito, eu acho que o gramado misto, que o Corinthians tem, alguns outros estádios da Você Europa sabe o que é um têm. misto, né? É menos de 5%. E, na verdade, é embaixo. camada. Né? A grama fica... Isso. A grama não muda Grama é nada. grama. Hã? Grama é Grama é grama. grama. A grama é grama. Não, a grama é grama, é só- É um uma base. composto mínimo para a base. Pra né? base é um- Pra caso a grama machuque em algum lugar, em um E não lugar ficar específico, exposto, ele ficar tem essa exposto à sustentação terra. do sintético. Então, isso... Eu acho, a minha opinião, futebol na grama sintética é exatamente o que disse o Lucas, é outro esporte. Eu acho outro esporte. Eu já não acho. Eu acho que é Eu futebol acho do que- mesmo então, jeito. Eu acho que não é outro esporte. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que é um futebol como assim, eu volto a repetir, eu acho que é um futebol, é como se fosse naquelas condições que eu te falei, sabe? Futebol vai ser sempre futebol. Se você vai jogar, por exemplo, uma pelada, o cara que está assistindo a gente que joga pelada, ele vai jogar no gramado, se o cara sabe jogar bola, ele vai jogar no gramado natural e vai jogar no sintético, ele vai jogar. Por isso que o São Paulo, em muitos momentos, venceu o jogo. O problema, na minha opinião, né, só minha opinião, está no receio que o cara tem. O receio de se machucar, ele trava o jogador em O algum... jogo muda demais, Capim. O jogo muda na velocidade, mas também muda na altitude. Ele muda, no gramado molhado, Mas no gramado seco. mas aí a gente acaba eu esquecendo entendo, algumas Priya. coisas. Ele muda, e tem uma Eu particularidade. acho até que para assistir o jogo é ruim. Não, eu vou dizer um negócio pra Eu você. já vi, O público por sai exemplo, perdendo. a gente já viu bons jogos no sintético. Bons jogos, você olhar e falar, cara, o jogo foi muito bom. Eu acho é isso, assim, eu entendo o que você está colocando. Eu entendo que o jogador Mas ele Palmeiras tem que ser Botafogo algumas ano passado foi mudanças jogaço, Ah, mas dentro você do vai achar, jogador. lógico. Corinthians e Flamengo. Dois como baita jogaram. times. Isso, é isso. Agora, a gente não Mas pode o esquecer... receio, eu acho que o receio Gente, é rapaz, muito que tem maior, o muito receio gramado. do jogador, do que a questão de mudança de perfil de Tem jogo. muito gramado natural que é uma porcaria. Tem muito gramado natural que vai chegar em março sem condições de ser utilizado para o futebol. E todo mundo vai reclamar. E tem que ser punido também. E todo mundo vai reclamar. É horroroso. Tem gramado natural, eu tenho um pouquinho mais de tempo nessa trajetória. Eu vi aquele garoto jogar com 17, 18 anos na Ponte Preta. Né? Então é o seguinte,
Jogar no campo, jogar no Mineirão, todo jogador reclamava. Que era grama alta. Grama alta, Serra quebra Dourada. fogo, cansa. Jogar no Serra Dourada. O Serra Dourada tinha 120 metros de comprimento por 90 de largura. E 5 Sabe o que dedos de acontecia? grama. Sabe o que acontecia? O goleiro batia o tiro de meta e não chegava na linha no meio campo. Pascoal, A bola não você acha, rolava. por acaso, O gramado todas prendia. as principais ligas de futebol na Europa terem proibido o campo sintético? Não, eu acho que aí é uma questão de localidade. Não, De não. necessidade. Não. Que necessidade. O que é isso? Hã? O que é Lá eles têm localidade? mais. Porque aqui no Brasil, Localidade. no Mas Brasil, o quê? aí o Lá presidente... eles teriam mais necessidade, por É exemplo, lógico. na Inglaterra, Leva, do que aqui. mano. Por causa Congela. Congela. Aqui a gente tinha que Mas ter aí, estádios mas aí maravilhosos. a gente vai concordar com o presidente do Fluminense. Que ele disse que no Brasil não somos competentes para Isso, não o somos país, competentes. não somos competentes para cuidar de gramados naturais. O presidente do Fluminense falou isso a respeito do Maracanã. Não, e ninguém, o Pascoalzinho, e ninguém é competente, eu não vou fazer, né, não tem relação com o clube, estou falando de uma forma geral, ninguém tem competência para fazer um show em qualquer estádio, em gramado natural, em um dia e ter jogo no outro. É isso, a questão maior é essa. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Fábio Luciano, o Pascoal debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta o São Paulo na segunda-feira, valendo vaga na grande final do Paulistão 2025. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações aqui no nosso canal Futebol Verde React. São notícias diárias do Palmeiras. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.